Como a minha memória. E aí alguma coisa não bate. Como é que o mundo está tão preocupado há 50 anos com a Amazônia e ela ficando mais pobre, mais violenta? Se Martin Luther King fosse acriano, fosse amazonense, fosse do Amazonas, é bem provável que ele faria uma cobrança dura, séria, para aqueles que poluem muito mais o planeta do que o Brasil, e particularmente a Amazônia. 1% é do Brasil inteiro. O que seria a Amazônia? Porque quem está com fome, desempregado, o estupro no Acre aumentou. O feminicídio no Acre aumentou nos últimos 20, 30, 40 anos. A linha da pobreza aumentou. Então, o que é que não sai de mim? Algo não está batendo. Quer dizer, se a preocupação também levada enquanto ser humano, então isso não está batendo. Esse senador Márcio Bittar é pilantra. Você vê que ele diz que há 50 anos existe uma preocupação com a preservação da Amazônia e ao longo das últimas décadas aumentou a violência e a pobreza no Acre. Mas qual é a relação entre uma coisa e outra? Na verdade, o que aconteceu ao longo das últimas décadas foi um aumento imenso na devastação, né? Os desmatamentos se alastraram, feito pólvora no Acre. Então, ele deveria ver que há um antagonismo entre melhoria de qualidade de vida e desmatamento. Não há. O que aconteceu foi um aumento da violência, um aumento da pobreza, que acompanhou um aumento do desmatamento. Não dá para atribuir a violência e a pobreza à preocupação ambiental. A preocupação ambiental tem um efeito quase insignificante ali no Acre. O que se vê por todo lado é o aumento da devastação. A discussão sobre a questão climática, eu acompanho, leio aquilo que eu posso, o tempo que eu tenho, acho fascinante, mas de fato ele não é o foco da CPI. Se não é o foco da CPI, então por que a sessão foi aberta com a argumentação de que o Brasil não é dos grandes responsáveis pela crise climática? E depois de falar isso, ele entra com um discurso negacionista, né? Então é um dos focos, sim, porque o argumento principal da CPI é que a crise climática não existe, ela foi construída e, portanto, as ONGs estariam aqui exclusivamente para barrar o nosso desenvolvimento. Vamos ver o argumento de negacionismo climático desse senador. O que eu posso apenas pontuar é que hoje em dia existem pessoas que escolhem um grupo de cientistas e pronto, esse aqui é a lei, né? É uma coisa feita e acabada. E todo cientista que não for dessa linha é um negacionista. O que eu posso dizer é que existem cientistas respeitados de um lado e de outro com visões diferentes. Não existem. Existe um consenso científico quanto à gravidade das mudanças climáticas criadas pelo homem. Existe divergência nos detalhes, nos ritmos, né? É claro que sempre vai existir um ou outro outsider que não é respeitado pela comunidade científica, que vai negar o aquecimento global. Mas o consenso científico não significa 100%. Consenso científico significa mais de 95% dos cientistas reconhecem a influência antrópica, a influência humana e a gravidade das mudanças climáticas. Não é uma questão de escolher um grupo e se ater a ele. Esse é um discurso negacionista mequetrefe. O ano passado ganhou o prêmio Nobel um cientista que assinou com mais 1.800 cientistas um documento dizendo que a ação do homem, ninguém discorda das mudanças climáticas, mas assinando um documento dizendo que as ações do homem, nada ou quase nada, tem poder para alterar o clima do planeta. Olha a picaretagem. Sim, de fato, um prêmio Nobel falou isso aí. Só que ele não é prêmio Nobel de climatologia, ele é um prêmio Nobel de uma outra questão que não tem nada a ver com estudos climáticos. Não é porque uma pessoa recebeu um prêmio Nobel numa área do conhecimento
que ela é habilitada para falar sobre qualquer área do conhecimento. Não, não. Ele não é um estudioso do clima. Ele ganhou o prêmio Nobel por uma razão totalmente dissociada da questão climática. Então o fato dele ter ganho um prêmio Nobel não significa nada do ponto de vista das opiniões dele sobre o clima. Olha que picaretagem. O microclima, sim. Até porque o que é a ciência? Ela também não é imutável. Havia um tempo que alguém dissesse que a Terra era redonda, podia ir para a fogueira. Sim, o que tem a ciência a ver com isso? Era o cientista que mandava o cara para a fogueira porque dizia que a Terra não era redonda? Se dissesse que a Terra é que girava em torno do Sol, também podia ser penalizado. Houve um tempo que se achava que o átomo era a menor partícula, e depois descobriu-se que não é. Esse cientista que hoje está sendo, vamos dizer, acusado de negacionista, a resposta dele foi o seguinte: não tem problema, eu passei 50 anos para ganhar esse prêmio Nobel e defendi uma tese ao longo de 50 anos até que a academia reconheceu que eu estava certo. Então, só fazer essa pontuação. Antes de entrar na pergunta, só dizer, ministra, que a turma que tem uma certa... Não é o mesmo peso. A turma que tem uma certa condescendência, até uma certa leniência com as invasões de propriedade privada do MST, não somos nós. Quem recebe o MST, que para mim é um grupo de foras da lei, quem recebe o MST no Palácio da Alvorada... Olha, ele está criando confusão de novo, eles só fazem criar confusão. A Marina não disse que esses senadores têm leniência em relação ao MST. Ela disse que eles têm leniência em relação aos invasores da terra indígena. Marina apontou a contradição entre o cumprimento, a necessidade de cumprimento da lei na remoção dos invasores da terra indígenas homologadas e o que eles defendem, né, o pessoal do agro defende, que é a firmeza na remoção das propriedades privadas. Marina fala, vocês defendem que as propriedades privadas sejam respeitadas e as pessoas não possam invadi-las, mas vocês aceitam que as terras indígenas sejam invadidas, apesar da lei proibir essa invasão. Essa é a contradição que a Marina aponta. Ela não está dizendo que a direita aceita MST na terra indígena, na propriedade privada. Tá vendo? Eles só criam confusão. Essa CPI não é para esclarecer nada. Essa CPI é para bugar tudo. Será que os países que financiam as ONGs que atuam na Amazônia, eles de fato estão preocupados com a questão climática ou do meio ambiente? Será que não está por trás disso o interesse econômico aviltando o interesse nacional, por um lado? Por outro lado, esses recursos todos que entram no Brasil, sempre com essa pegada, eles estão melhorando a vida do povo da Amazônia? Será que isso não constituiu, na prática, diferente do discurso, a construção de um exército de militante que, entre outras coisas, se une na hora que é para lutar contra a estrada, contra a ponte, contra a hidrelétrica, enfim, contra as obras de infraestrutura, sem as quais a Amazônia não tem como sair da pobreza, não tem como sair da miséria, e esse eu acho que pelo menos é a minha preocupação, é o que não sai de dentro de mim. Então essas são as indagações que a CPI vai tentar elucidar. Então você vê que essa CPI ela parte de premissas erradas. Em primeiro lugar, que a maior parte do financiamento recebido pelas ONGs não vem de países, não vem de governos, né? Vem de instituições, organizações privadas nos vários países. E o país não é um bloco que tem um pensamento único, né? Por exemplo, nós temos aqui nós que divergimos desses senadores da CPI das ONGs. Então não dá para falar que o Brasil tem uma forma de pensar, né? Da mesma forma que ele fala que a Inglaterra, a Alemanha tem uma forma de pensar, né? Os países são complexos e as ONGs não são necessariamente financiadas pelo Estado. Tá, então essa é uma coisa. Outra coisa é que dificilmente você vai encontrar uma ONG que é contra uma estrada, contra uma ponte, contra uma hidrelétrica. O que elas fazem, geralmente, é lutar pela aplicação da lei, pelo processo legal, pelo licenciamento, pelo direito das populações atingidas serem
escutadas, pelos estudos de impacto ambiental que serviriam para evitar danos que poderiam ser evitados, como muito bem disse o Márcio Santilli na sessão passada, né? Mas não interessa o que se diz, não interessa o que se fala, porque a CPI das ONGs não está aqui para esclarecer nada, está apenas aqui para criar confusão. Esse é o único propósito deles. E quando conhece o Acre, vê a pobreza, o desalento, enfim, dados que eu já mencionei aqui agora, aí a pessoa começa, se tiver honestidade intelectual, começa a questionar o que é que tudo isso lá fora está trazendo de concreto para quem de fato mora e vive na Amazônia. Quando conhece o Acre, também pode se questionar, né? O que toda essa devastação que se vê no Acre hoje em dia se reverte em qualidade de vida para quem vive na Amazônia. Vossa Excelência e vários de seus secretários, como a senhora Ana Toni e o senhor Capobianco, que nos prestigia aqui com a sua presença, foram fundadores, participaram, ou até mesmo ainda participam de ONGs ambientalistas. Vossa Excelência não vê nenhuma irregularidade, algum ato promíscuo nesse fato, considerando que o Ministério do Meio Ambiente é formulador e financiador de políticas ambientais? Pronto. Está mostrado que a CPI das ONGs não está aí para investigar nada, não está aí para esclarecer nada, só está aí para criar confusão. Porque na última sessão, o Márcio Santilli respondeu exatamente essa mesma questão, mas respondeu primorosamente. Ele falou, é natural que alguém no governo, na área da economia, esteja ligado a instituições do setor econômico, dos bancos, do mercado financeiro. É natural que alguém que é chamado para colaborar no governo na área da educação venha de setores da sociedade ligados à educação. A mesma coisa com a saúde, a mesma coisa com o transporte e a mesma coisa acontece na área ambiental. Mas Márcio Santilli foi absolutamente claro nessa resposta. E aí vocês pegam a mesmíssima pergunta e jogam novamente para Marina Silva para ela ter que dar novamente a mesma resposta. Então a gente vê que a CPI não é sobre esclarecer coisa nenhuma. É apenas para criar confusão e produzir vídeos que vão circular em grupos de WhatsApp para minar, para sabotar os esforços de conservação ambiental e o trabalho legítimo das ONGs. Em relação à questão da ênfase que eu dei na mudança do clima, é porque eu fui instada a fazê-lo. Eu sou ministra do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eu estou à véspera de ir para a COP28. E Vossas Excelências iniciaram com um vídeo sobre as emissões de CO2. Então, não foi eu que puxei o assunto para outro lugar. Eu imaginei que esse era um dos assuntos, né? Porque o vídeo, o primeiro que foi apresentado, foi exatamente para falar da questão das emissões. E depois vieram os vídeos com as realidades históricas, não é, das desigualdades terríveis no Brasil. Em relação à questão da fome, da pobreza, ninguém aqui nessa sala defende que tenha fome, que tenha pobreza, que tenha miséria. Talvez uma das pessoas que mais tenha lutado para ajudar a resolver esse grave problema tenha sido o presidente Lula. Né? Desconheço quem tenha dedicado uma vida tanto quanto em ação prática, porque em formulação, em teoria, com certeza é o Suplicy. Mas na aplicação dos princípios, não é, do combate à desigualdade, o presidente Lula. Durante os governos do presidente Lula, e graças ao seu legado, nós saímos do mapa da fome. Mas essa fome, que essa pessoa próxima, que Vossa Excelência se referiu a ela, que eu tive a oportunidade de conhecer no meu gabinete quando Vossa Excelência foi, que é bióloga, que bom que vai estar na COP, diz que está, né, conhecendo a realidade do Acre. Com certeza, as políticas sociais abandonadas, que fez com que o Brasil retornasse ao mapa da fome, agravou a situação do Acre. Nós tínhamos saído do mapa da fome, voltamos. Nós tínhamos
conseguido reduzir desmatamento em 83%, saindo de 27 mil quilômetros quadrados para 4.600 quilômetros quadrados, voltamos para uma curva ascendente de 54%, e se não fosse o presidente Lula ter voltado, graças à defesa da democracia, nós teríamos chegado agora a 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou. O Brasil, que tinha enfrentado desmatamento. E duas coisas, senadora Tereza Cristina. O desmatamento caía e o agronegócio crescia. E aí a gente fazia um grande favor para o nosso país, que era mostrar que é possível ser grande produtor de grão, de alimento, sem precisar destruir floresta. E eu tenho muita alegria de ter dado essa parcela de contribuição e de, pela segunda vez, dar de novo. Porque quando a União Europeia debate a questão do acordo do Mercosul com eles, quem fala para defender que o Brasil não é só criminalidade e que tem produtores sérios, quer saber quantos por cento são responsáveis por mais de 80% do desmatamento ilegal? 2%. Os demais não estão nessa lista. Agora, eu não posso, em nome dos 2%, tisnar o nome de todos aqueles que estão se esforçando para fazer certo. É eu que digo isso. E posso dizer que digo com uma certa dose de credibilidade. Porque não é só um discurso, é uma prática. É a prática de ter reduzido o desmatamento em 83% durante quase uma década, e é pegar esse know-how e trazer de novo e reduzir desmatamento em 49,5% em 2 meses. Para isso é preciso um governo republicano, que deixe o IBAMA trabalhar, o ICMBio trabalhar, que favoreça para que se tenha, além de comando e controle, um plano agora com dinheiro do Fundo Amazônia, com os 70 municípios que mais desmatam, para atividades produtivas sustentáveis. Porque, como eu disse, o plano ele tem vários eixos. Então, essa é uma questão que o senhor colocou, senador Márcio Bittar, e que pode ter certeza, a fome foi agravada com ter voltado ao mapa da fome. Em relação a Vossa Excelência perguntar se não há incompatibilidade entre o meu secretário, querido amigo, biólogo, competentíssimo, João Paulo Capobianco, ter vindo da SOS Mata Atlântica e ser secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente? Não. Imagine se eu fosse colocar suspeição em alguém que vem do sistema financeiro que está no Banco Central. Ou de alguém como o ministro Paulo Roberto Nunes Guedes, que ocupou fundações, né? Teve vinculações prévias ao exercício do cargo como fundador do Banco Pactual, ou como sócio fundador do grupo financeiro BR Investimentos, listado na Bolsa de Valor, com uma série de atributos e assim por diante. Eu tinha divergências com o ministro Paulo Guedes, porque ele era uma pessoa que defendia uma visão liberal que não tem mais nem nada a ver com a escola de Chicago. É o liberalismo primitivo, selvagem, esse que devolveu o Brasil para o mapa da fome. Não porque ele veio da origem que ele tem. Ninguém espera que alguém que é do setor financeiro não possa ter um cargo público. O que se espera é que, uma vez no cargo público, esteja a serviço do público e não do privado. E eu tenho certeza que Vossa Excelência sabe, todos nós aqui sabemos, que existem pessoas que sabem fazer essa separação. Imagine se eu fosse alguém do setor industrial e fosse convidada para ser ministra da Indústria e Comércio, se eu iria ficar em suspeição. Absoluto.
Não é assim que as coisas acontecem. Existe uma coisa chamada ética dos valores e não ética de circunstâncias. Quem tem ética dos valores aprende a separar as coisas. A Ana Tônia é uma pessoa altamente competente que atuou nas organizações da sociedade civil, atuou em empresa, como ela mesma disse aqui, e na academia. Hoje é a secretária nacional da Secretaria de Mudança do Clima. Agora eu quero dizer uma coisa. Aonde é que a gente recruta os quadros para o Ministério da Educação? Aonde a gente recruta os quadros para o Ministério da Economia? Aonde a gente recruta os quadros para o Ministério da Agricultura? Eu citei só o Paulo Guedes aqui porque eu tenho uma lista de todos que vêm de diferentes setores e nem por isso eu coloco em suspeição. Infelizmente, a questão ambiental não foi uma prioridade nos nossos partidos. Eu sei o que eu e o Chico Mendes tivemos que enfrentar dentro do PT até que se tornasse uma questão majoritária. Eu sei o que é que significa a luta ambiental no Brasil. Permite? Eu permito, mas só concluindo o meu raciocínio, Vossa Excelência, eu agradeço. Né? Porque Vossa Excelência colocou em suspeição o meu secretário executivo aqui. Ele está do meu lado, eu o convidei e eu não posso não falar o que eu estou falando. Imagine se eu fosse pegar alguém do Ministério da Agricultura que vem do setor produtivo e colocar suspeição. Ou colocar suspeição em relação ao ministro competente e comprometido, Fávaro. Ou qualquer outro que venha de um setor. Okay. Os quadros são recrutados no lugar de competência. As organizações da sociedade civil, a academia foi quem forjou esses quadros, apesar dos partidos, apesar dos governos, e são eles que têm competência para nos ajudar a sair dessa crise. E que bom que no Brasil nunca se teve uma visão de ambientalismo estrito sensu. Sempre foi de socioambientalismo, que foi forjada no Acre, graças à luta do Chico Mendes, da qual eu também participei. E que custou muito caro para muita gente. Okay. Custou a vida do Chico Mendes, custou a vida do Calado, custou a vida do Ivaí Gino, custou a vida do Wilson Ribeiro, custou a vida do João Eduardo, custou a vida do Elias, de todas as pessoas que eu vi morrer, dos 18 aos 28 anos, para que se tivesse o que nós temos hoje. Um país que é respeitado na agenda ambiental e que eu tenho a felicidade de estar aqui, como ministra, como senadora, como deputada, respeitando vossas excelências. Mas as pessoas que eu convidei são pessoas competentes, corretas e honestas, e eu não posso admitir que lance suspeição sobre as figuras que estão comigo hoje no Ministério do Meio Ambiente. Mais do que suspeição, nós vamos dizer por que a gente está suspeitando. Mas eu quero antes, se eu soubesse que era para contar os mortos, eu teria trazido a relação de milhares que morreram por falta de oxigênio, porque a ministra não permite a BR-319. Eu quero discutir com vocês aqui tempo. Isso, Vossa Excelência que disse que eu tinha todo o tempo que eu quisesse. Não, lógico, palavra. Ministra, com todo... e Deus sabe disso, mais do que ninguém, Deus sabe disso, o que é mais importante, apesar do respeito que lhe tenho, mas não é a senhora que vai determinar a minha suspeição ou não. Então, respeito a sua resposta, mas eu quero dizer que eu acho promíscuo. Pessoas vão para os ministérios, como também nos governos dos estados, fundadores de ONGs, vão para lá, ajudam a elaborar a política pública e as ONGs captam recursos daquilo que ajudaram a elaborar. Então eu acho promiscuidade, mas enfim. Você vê que ela pode explicar quantas vezes quiser, ele vai teimar em colocar esse questionamento, depois ele fala, é minha opinião, eu tenho direito à suspeição que quiser, né? Já aqui do meu lado, eu vou apoiar que Ongueiro não possa participar de governo no dia que fazendeiro também não puder participar de governo nem do legislativo. Até lá, eu acho que não faz o menor sentido isso.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.